Emerson Pansieri chegando, o lateral esquerdo Kaique rumo à Itália, o Cruzeiro marcando mais um amistoso. Nos conte tudo, Pansi, bom dia. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, lateral esquerdo Kaique chegando à Itália para fazer exames médicos e assinar contrato com o Como. A negociação do Kaique, inicialmente empréstimo, até pro Como dar uma driblada no fair play financeiro, depois é um contrato todo amarrado, 5 anos com o time italiano. O Wallace sendo emprestado então ao Vitória da Bahia, já está em Salvador, estava de férias, nem precisou voltar para Belo Horizonte, e o Cruzeiro acertando contrato também para amistoso com o Grêmio, dia 12 de julho, no Mané Garrincha, esse jogo às 5 horas da tarde em Brasília. Nessa história do Kaique, 14 milhões de euros, mais um de bônus, inicialmente um contrato de empréstimo, agora o Kaique chega na Itália, faz exames médicos, tira foto com a camisa do Como, e aí... Vida longa ao Kaique, boa sorte, sucesso para esse garoto, que tem uma história muito legal no Cruzeiro, é cruzeirense, a família também, ele, Fernandão, pai do Kaique, e agora vai alçar novos rumos no futebol italiano, Xará. E vai morar num lugar muito legal, tá? As margens do Lago de Como, maravilhoso, lindo, no norte da Itália, 1 hora mais ou menos de Milão. Ô, Pansieri, ontem nós trouxemos aqui no apito final detalhes da ida do Wallace para o Vitória. Você tem mais detalhes sobre isso? Tem mais subsídios, mais informações? Conta aí pra gente. Romano, vamos trazer mais detalhes dessa saída do Wallace do Cruzeiro? Ontem você já abordou o tema aqui no programa, mas é porque hoje eu também levantei algumas outras informações. O Wallace, ele não veio para Belo Horizonte, ele segue em Salvador, porque passou férias em Salvador, o Wallace é baiano, né, de Salvador, e esse acerto com Vitória, praticamente tudo alinhado, ele vai se apresentar ao Vitória na sexta-feira. O Wallace está indo pro time baiano, Cruzeiro pagando aí a maior parte do salário, e o Wallace então seguindo por empréstimo sem passe fixado. E eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: é importante ele atuar, é importante ele estar numa equipe que ele tenha protagonismo, que ele possa jogar, né? Porque aí, quem sabe ele pode voltar ao Cruzeiro, quem sabe apareça algum clube também interessado no Wallace. O Wallace tem 31 anos, eu vendo essa situação do Wallace sendo resolvida. E hoje, o Cruzeiro confirmando o amistoso contra o Grêmio dia 12 de julho em Brasília, estádio Mané Garrincha, às 17 horas. Dia 4 tem o Defensor, o Cruzeiro fazendo então esses jogos contra o Defensor e contra o Grêmio, e é também uma ideia do Arthur Jorge do time buscar esse encaixe nessas partidas, Xará. Bom, aqui no Superchat, foi um assunto já muito repercutido e ainda é, sobre essa questão do Otávio, né? O Igor Coelho tá dizendo, vender o Otávio seria um tiro no pé de terceiro goleiro ou 3 goleiros sem oportunidade para promessa em 2 meses, né? De terceiro goleiro sem oportunidade para promessa em 2 meses. Esse moleque vai longe, Cássio não vai voltar tão cedo e o Otávio tem tudo para evoluir cada vez mais. A notícia que eu vi aqui foi do GE, o Samuel, não? O GE que acabou publicando isso aí sobre uma proposta que viria a aparecer, o Nottingham Forest preparando uma proposta para o Otávio, né? Mas você já até abriu aqui a sua participação, falando que até agora não soube nada disso. Pois é, estamos tentando apurar aí, né, se realmente vai chegar uma proposta. A notícia foi do Pedro Rocha lá no GE, falando que o Nottingham Forest prepara uma proposta de 13 milhões de euros pelo Otávio. Seria assim, eu acho que seria uma baita proposta de goleiros aí do futebol brasileiro. Eu acho que o Bento é que foi o mais caro, né? Se tirar o Bento, né, que foi para a Arábia, é a maior proposta de um europeu para um goleiro brasileiro. O Alisson acho que era maior por 8 milhões. Agora, não tenho nenhuma confirmação, repito, se tiver ou quando tiver vamos trazer. O que eu acho aqui que a gente pode avaliar é que eu não ia entender de forma alguma. É muito dinheiro, não sei o quê. Tem 2 caminhos. Ou você não vende e mostra que o projeto esportivo é mais importante para a sequência da temporada, ou você vende, aí projeto esportivo para mim não vai ter um significado legal a partir de então. Porque é um goleiro que o Cruzeiro
O Cruzeiro cogitou comprar um goleiro. O Otávio passou tanta segurança que desistiram disso. E quando o Cruzeiro cogitou comprar um goleiro, foi consultar e ouviu que o Nottingham venderia o John por 9 de euros. Um goleiro de 30 anos, né? Vindo de uma lesão de joelho. E aí uma promessa. Se você entrega o Otávio... Eu sou da seguinte opinião. O Otávio, 20 milhões de euros para cima, e mesmo assim você tem que pensar muito. Porque se você volta... Qual goleiro o Cruzeiro ia encontrar? Ah, eles vão mandar o John, mas não sei... Se mandar o John, aí vai sair por menos ainda, né? Essa situação do Otávio, o Otávio não pode ser vendido agora, tá? É diferente do Kaique, ele não rodou os anos que rodou. Se a gente sabe, lateral esquerdo não é uma posição fácil no mercado. É que às vezes eu vejo, o torcedor tem um direito, tá? Eu participo de alguns grupos e a turma tem alguns grupos, tô vendo muita gente assim, vende rápido, com 13 milhões. Pessoal, o Cruzeiro fez um investimento de 6 milhões no Rojas. É um lateral experiente, foi bem no Racing, ganhou Sul-Americana, disputou Libertadores, mas as coisas não são tão automáticas assim. Tomara que o Rojas, no primeiro jogo dele, agora já é uma realidade que ele é o titular. Hoje, sem jogo, a gente já sabe que o Rojas é o dono da lateral esquerda. Mas dessas coisas que a gente não tem garantias, é que o nome, ele não encaixa de forma automática como a gente às vezes imagina que vai acontecer. Repito, tomara que o Rojas já comece jogando no Cruzeiro como se já aqui jogasse durante muitos anos. O torcedor às vezes pensa, vende o Otávio e contrata o John, contrata outro goleiro. Não quer dizer... Gente, o Cruzeiro tem um diamante na mão. Porque o Otávio, ele foi diferente em jogos de Libertadores. A Europa não é boba. Esse preço de 13 milhões, caso chegue de fato essa proposta, claro, a gente está falando porque a proposta ainda não chegou, essa é a informação do Pedro Rocha. Respeitando, é claro, ninguém está falando que é informação, estamos só tratando que ainda não chegou. Ele fala que o Nottingham Forest está se preparando. Esse preço é bom para o Nottingham, porque o Otávio gente, é um diamante muito bruto. O Cruzeiro tem uma chance. Sabe o que eu vejo no Otávio? Eu vejo o Cruzeiro com uma chance de uma nova dinastia no gol, nível... Não vou falar nível, tá? Mas com capacidade de ser uma dinastia ao longo dos anos, talvez comparada à dinastia do Fábio. Tá? É por conta do potencial que eu enxergo no Otávio. E assim, cara, você custou a conseguir o goleiro. O Cruzeiro deu muita sorte do Otávio ser capaz de suportar essa pressão, essa responsabilidade. E aí, se vende o Otávio agora, daqui a pouco vende o Christian, ou quem sabe vende o Jonathan Jesus, eu estou muito alinhado com o que disseram o Samuel e o Pedro. Cara, eu, no meu interior, eu vou quebrar, assim, expectativas. Eu sei que o clube precisa vender, tá? Não precisa de ninguém falar aí no chat. O dinheiro é do Pedro, mas ele precisa, ele não vai viver. Todo mundo já sabe como a família Lourenço trata o Cruzeiro, tá? Mas é assim, vamos. É porque não é tão simples. Vamos vender e ir no mercado. Vamos vender e ir no mercado. A peça não é igual um quebra-cabeça. A gente torce para que seja. Peças como um quebra-cabeça. A gente viu o Gerson. Pega o exemplo do Gerson, gente. Eu achava que era um jogador que ia... Eu sei que tem um contexto da comissão técnica anterior, mas o futebol não é tão simples. As saídas e as chegadas, e a gente imagina que logo as peças vão dar o retorno, logo elas vão se encaixar. Eu vejo com muita preocupação esse movimento. Espero que o Cruzeiro feche a porta para quando essa proposta chegar. Eu espero de fato que o Otávio seja o goleiro do Cruzeiro, quem sabe por pelo menos os próximos 5, 6 anos, tá? É a minha expectativa. E tem um outro ponto, tá? As negociações do Cruzeiro, elas estão assim, não sei quanto fixo, mais bônus, não sei o quê. Essa aí seria mais uma, né? Ou alguém acha que eles vão chegar oferecendo 13, fixo. Aí totalizando, né, uma negociação global, aí daria o que pode chegar, né, com 13 O meu 13 medo milhões, é quando esses bônus forem revelados em algum momento. Vamos supor que o Cássio, o Samuel tá falando,
segunda quinzena ou primeira, Samuel, dia de agosto? Segunda. Tá. Vamos, então, essa data aqui não existe, tá, pessoal? É só um exercício hipotético. O Cássio está 100% apto. Dia 22 de julho. Se o Arthur Jorge quiser escalar o Cássio contra o Inter, eu vou continuar com o mesmo posicionamento com relação à questão do Otávio, tá? Não mudem em nada o meu posicionamento com relação ao Otávio. O Cruzeiro deveria... Isso não deveria nem ser discutido, tá? Dentro dos muros da Toca da Raposa, neste momento, uma possibilidade de saída do Otávio. Você está perdendo um dos pilares do seu time. Se o Cruzeiro consegue se classificar na Copa Libertadores e passar essa sequência que a gente já falou várias vezes aqui dos jogos de abril, dos jogos de maio do Cruzeiro, 9 em abril e 9 em maio, o Cruzeiro muito deve ao Otávio. É só pegar a partida que ele fez na Bombonera, tá? Se não tivesse em outras partidas. Então, assim, só para deixar claro que, mas o Cássio vem... Gente, calma lá, sabe? E assim, não venham me falar que a venda do Otávio já estava no script de vendas do Cruzeiro do segundo semestre. Não tem como. Alguém vai falar que essa possibilidade de proposta aconteceria com ele sendo o terceiro reserva? Ele não é o Cauã Moraes, né? E o Cauã Moraes já chegou essa proposta para ele por conta das aparições dele no ano passado, né? Então, vamos procurar outro tipo de solução. Se o Cruzeiro tiver que fazer mais uma venda nesse momento, alguém poderia falar, né? Mas eu tenho pouca esperança que isso aconteça. Quem sabe no fechamento da janela, a partir do dia 12 de setembro, um balanço de como as coisas estão no Cruzeiro, né? No primeiro semestre, eu consegui ouvir o Spindler falando que as vendas do Batistella e do Cauã Prats não estavam veiculadas à compra do Gerson, nem renovações de Matheus Pereira e nem Caio Jorge. Tá ok. Mas agora o Cruzeiro tá assim, eu tô procurando entender o direcionamento do Cruzeiro de acordo com aquilo que foi pensado para o ano e principalmente após o Arthur Jorge ter conseguido conduzir tão bem como conduziu o Cruzeiro nas suas primeiras 18 partidas como técnico. Para finalizar, se nessa janela o Cruzeiro vende o Kaique por 15 e vende o Otávio por 13, o Cruzeiro errou de não ter vendido o Caio Jorge por 35 no começo do ano, tá? Para mim, a equação é essa. Porque aí você manteve um cara mais velho para lá no meio do ano ter sangrado 2 jogadores mais jovens. Então, tô falando, se acontecer, a minha ótica vai ser essa. Então, o Cruzeiro fez um movimento que não dava conta de fazer. E agora, por conta desse movimento que não dava conta de fazer, mas fez, precisou de vender o Kaique e numa hipotética venda do Otávio, caso ela aconteça. Hoje você tem um Otávio que, nesse momento, você tem uma total confiança de que, se não ele já é o substituto, sim, um dia ele será, bem breve. Que assim, é o que eu tô com o Valu, né? O Samuel nos trouxe aqui a informação do prazo e a data levantada pelo Valu é uma data hipotética, só para exercício mesmo. O Cássio, mesmo estando apto a atuar contra o Internacional, acho que pouquíssimas pessoas tirariam o Otávio do gol do Cruzeiro. O Cássio vai ter um trabalho, alguém até mandou uma mensagem aí, né, no Superchat mais cedo. O Cássio é um baita goleiro, a história dele fala por si só, mas eu acho que num primeiro momento o trabalho do Cássio vai ser árduo para tirar o Otávio da titularidade, muito por conta do que o Otávio construiu. E é um cara que está em ascensão, um jogador que está em ascensão. Então, eu particularmente ficaria... eu teria essa... Não com relação ao que o Valu falou, respeitando a opinião dele do Caio Jorge, mas a sensação que me passaria é de que o Cruzeiro, lá atrás, lá no começo do ano, ele fez movimentos que ele talvez não deu conta de sustentar, e aí por isso ele vê nos jogadores ali mais jovens a possibilidade de voltar pelo menos para a estaca zero, sabe? Para não ficar desbalanceado. Mais de 3 mil aparelhos conectados, já caminhando para 2 mil likes aqui no Mercadão Celeste nesta terça-feira na Samuca TV. Cumprimentar aqui o Thiago, e pela foto aqui, se não me engano, é o Thiago da Rafa ainda. Ele diz assim: contrato longo pro Otávio com plano de carreira é o certo a ser feito. Depois traz o reserva para ele após não renovar com o Cássio.
O Cássio vai até o meio do ano que vem? Sim. Com um pedido aí de contrato longo para o Otávio com um plano de carreira, É o que eu Eu tô com gostaria ele, de eu ver gostaria acontecer. também. todos fechados aí E com o aqui, Thiago. na questão do Otávio aí, se pintar uma venda, não tem, a multa é alta, o contrato é até 2028, é. então E em relação à porcentagem? Como o Cruzeiro tá com ele? não, o Cruzeiro deve ter, É porque o Otávio tá aqui há muito tempo. sim. Não, se não tiver 100%, tem aí 90, Igual 80. o Kaique, 90, é. 80, é. Fala pessoal, muito bom dia. Fechando aqui mais um vídeo do canal, mais um dia com muita saúde. Muito obrigado a sua companhia, você que chegou até aqui, tá? Só peça o seu like aí, não esquece não. Antes de sair do vídeo, deixa esse like para dar aquela força pro canal. Valeu, como sempre vocês fazem, muito obrigado. E quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação para tu não perder nada. E dá aquela força pro canal deixando o seu like, tá bom? O seu like é muito importante pro nosso trabalho, então fique à vontade aí para dar dando essa força aí pra gente aí. E fique à vontade também para estar conhecendo o canal, se que é cruzeirense, tá no lugar certo, tá? Aqui só trazemos notícia do Cruzeiro, então fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo sobre o mercado do Cruzeiro, tá bom? Fique à vontade. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, fica à vontade, esse canal aqui é de vocês, então faz o que vocês quiserem aí, tá? Compartilhe com todo mundo que vocês quiserem, porque assim você ajuda demais o canal, tá bom? Você que foi indicado pelo YouTube por um amigo, tá? Faça o mesmo, tá? Compartilhe com seus amigos aí, para você estar aí ajudando o canal, tá bom? Muito obrigado a todos aí por estarem aqui conosco, tá? A gente sempre está tentando aí buscar melhorar aqui o canal para vocês, tá bom? Nós vamos ficar atentos aí às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui atualizando o canal para vocês. Mais uma vez eu agradeço a todos, tá? Muito obrigado primeiramente por vocês escolherem estar aqui com a gente nesse canal e mais uma vez eu peço a vocês para não esquecer de verificar a sua inscrição e o sininho de notificação se está ativado ou não, tá bom? Forte abraço, tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, valeu!